Felipe nunca teve dúvidas de que estava fazendo a coisa certa. Enquanto os outros executivos discutiam números e projeções na sala envidraçada no 30º andar, ele sentiu o coração acelerar de forma estranha ao pegar o celular no bolso do paletó e desbloquear a tela. A reunião seguia seu curso normal, mas algo dentro dele o empurrava para aquelas imagens que ele evitava olhar com frequência, como se tivesse medo do que poderia encontrar. As câmeras estavam ali para proteger o filho, era o que ele repetia para si mesmo, quase como uma oração silenciosa. Ainda assim, no instante em que acessou as gravações ao vivo da casa, tudo ao redor perdeu o sentido. Na tela pequena do celular, a cozinha apareceu com uma nitidez assustadora. O piso claro, os armários alinhados, a luz da tarde entrando pela janela. E no meio daquele cenário tão comum, estava Miguel, o filho que já não andava desde o acidente, sentado no chão frio, cercado por panelas viradas, batendo colheres de pau com uma empolgação que Felipe não via há meses. O menino sorria. Não era um sorriso educado, nem forçado. Era largo, vivo, daqueles que fazem o peito apertar. E ali, deitada no chão ao nível dele, estava a faxineira. Uniforme azul amarrotado, luvas amarelas ainda nas mãos, o rosto próximo ao do menino, rindo e falando com ele como se aquele momento fosse a coisa mais importante do mundo. Felipe sentiu os dedos ficarem brancos de tanto apertar o celular. Se você está ouvindo essa história agora, talvez seja de noite aí onde você está, ou talvez seja cedo demais, mas aquela cena simples, vista através de uma câmera escondida, foi suficiente para fazer um homem poderoso esquecer contratos, cifras e reuniões importantes em segundos. Porque havia algo profundamente errado, ao mesmo tempo, profundamente certo naquela imagem. O filho dele estava feliz, e ele não fazia ideia de como aquilo era possível. Desde o acidente que matou a esposa e deixou Miguel preso a uma cadeira de rodas, Felipe vivia no automático. Contratara 5 babás diferentes em 6 meses. Todas profissionais, todas qualificadas, todas mantendo a mesma distância cuidadosa, o mesmo olhar carregado de pena ou de frieza. Ele próprio mal conseguia se aproximar do filho sem sentir o peso esmagador da culpa e das lembranças. Cada vez que olhava para Miguel, via o carro capotando, via o corpo da esposa imóvel, ouvia o choro desesperado do menino preso à cadeirinha. Era mais fácil se afastar. Era mais fácil trabalhar até tarde. Era mais fácil fingir que estava tudo sob controle. Mas naquela tela, uma mulher que nem sequer fora contratada para cuidar da criança estava fazendo algo que ele não conseguia fazer. Estava no chão. Estava presente. Estava enxergando Miguel não como um problema, nem como uma tragédia ambulante, mas como um menino cheio de vida. A reunião seguia ao redor dele, alguém falava sobre aprovação de contratos, outro projetava gráficos na parede, mas Felipe já não ouvia nada. Sua mente estava inteira naquela cozinha, naquele chão, naquele sorriso. Ele passou a gravação de novo. E depois mais uma vez. Cada detalhe parecia gritar algo que ele não queria admitir. O jeito como a faxineira batia palmas para incentivar Miguel. A forma como ajeitava o macacão dele sem pressa. O riso solto, verdadeiro. Nada daquilo parecia ensaiado. Nada parecia obrigação. Parecia cuidado genuíno. Quando a voz do diretor financeiro pediu sua aprovação para seguir com um contrato milionário, Felipe ergueu os olhos confuso, como se tivesse sido arrancado de outro mundo. Tentou responder, mas percebeu que não sabia do que estavam falando. O coração batia forte demais. A imagem do filho rindo não saía da cabeça. Sem pensar 2 vezes, empurrou a cadeira para trás, pegou o paletó e o celular e anunciou que precisava sair. Os olhares surpresos não o detiveram. Pela primeira vez em meses, nada parecia mais importante do que chegar em casa. O elevador desceu lentamente os 23 andares até a garagem, e cada segundo parecia uma eternidade. Felipe assistia à gravação repetidas vezes, como se tivesse medo de que aquilo desaparecesse. O trânsito da cidade estava caótico, mas ele dirigiu quase sem perceber os sinais e os carros ao redor. Só conseguia pensar em uma coisa: como uma faxineira, em 2 semanas, tinha conseguido fazer o que ninguém mais tinha feito em 6 meses. Quando entrou pela porta lateral da casa, ainda ouviu o som metálico das panelas e a risada aguda de Miguel ecoando pela cozinha. Parou no corredor, respirando fundo, sentindo algo se mexer dentro do peito. Talvez fosse dor. Talvez fosse esperança. Talvez fosse o começo de algo que ele não conseguia mais ignorar. Felipe ficou ali parado por alguns segundos, apoiado na parede do corredor, ouvindo aquela risada que parecia estranha demais para ser real. Havia meses que a casa era silenciosa, quase morta,
como se tivesse entrado em luto junto com ele. Aquele som quebrava tudo. Cada gargalhada de Miguel era como uma lembrança viva de quem ele tinha sido antes do acidente, antes da culpa se instalar de vez no peito de Felipe e transformar tudo em distância e medo. Enquanto caminhava lentamente em direção à cozinha, as imagens do passado começaram a se misturar na cabeça dele. O dia do acidente voltava sempre do mesmo jeito, sem aviso. O trânsito pesado, a pressa boba, o olhar rápido para o celular, o impacto violento, o mundo girando fora de controle. Depois, o hospital, o cheiro forte de antisséptico, os médicos falando coisas que ele não conseguia entender direito. A confirmação da morte de Patrícia. O silêncio absoluto que se seguiu. E, por fim, Miguel, pequeno demais para compreender, mas grande o suficiente para sentir tudo. Desde aquele dia, Felipe tinha se transformado em um homem que apenas funcionava. Acordava cedo, vestia o terno, ia para o trabalho, tomava decisões importantes, assinava contratos, voltava tarde. Tudo no automático. Em casa, evitava os corredores, evitava o quarto do filho, evitava qualquer coisa que pudesse fazê-lo lembrar de quem ele tinha sido antes. O dinheiro garantia conforto, profissionais, médicos, tratamentos, mas não garantia coragem para sentar no chão e encarar a própria dor. Foi por isso que as câmeras surgiram. No início, Felipe se convenceu de que era apenas proteção. Precisava ter certeza de que Miguel estava seguro quando ele não estava em casa. Precisava evitar qualquer novo erro, qualquer novo trauma. Depois das experiências ruins com algumas babás, da desconfiança constante, das histórias que ouvirá de crianças maltratadas longe dos olhos dos pais, aquilo parecia justificável. Ele nunca se perguntou como aquilo poderia ferir quem estivesse sendo observado. Só pensava em controlar o que não conseguia controlar dentro de si. A contratação da faxineira, Júlia, tinha sido algo simples, quase automático. Currículo básico, referências corretas, nada que chamasse atenção. Ela não fora contratada para cuidar de Miguel, apenas para manter a casa limpa 3 vezes por semana. Felipe mal lembrava do rosto dela quando assinou o contrato. Para ele, pessoas vinham e iam. Funcionários sempre foram parte da engrenagem da sua vida, nunca do centro. Mas agora, ao ouvir a risada do filho, tudo aquilo parecia pequeno demais. Ele parou na entrada da cozinha e observou a cena em silêncio, exatamente como tinha visto pela câmera. Miguel estava sentado no chão, as pernas esticadas, as panelas espalhadas em semicírculo à sua frente. Júlia continuava deitada de bruços no piso frio, no mesmo nível dele, incentivando cada batida como se estivesse assistindo ao show mais incrível do mundo. Havia uma naturalidade ali que incomodava Felipe profundamente, porque revelava o quanto ele próprio tinha se afastado das coisas simples. A cadeira de rodas encostada na parede parecia um símbolo constante daquilo que ele não conseguia enfrentar. Todas as vezes que a via, lembrava-se da palavra definitiva que ouvirá dos médicos, das estatísticas, dos limites. E, por isso, tinha se escondido ainda mais no trabalho, nos compromissos, nas desculpas silenciosas. Estar presente exigia mais coragem do que ele tinha naquele momento. Felipe percebeu, com um aperto no peito, que não era apenas Miguel que tinha se perdido depois do acidente. Ele também tinha desaparecido ali dentro daquela casa. Tinha deixado de ser marido, tinha deixado de ser pai, tinha deixado de ser humano em muitos momentos. Restar apenas um homem com medo de sentir. Ao observar Júlia brincar com o filho, algo dentro dele começou a se mexer de forma desconfortável. Não era raiva ainda. Era confusão. Como alguém que mal conhecia a história deles conseguia agir com tanta leveza? Como ela não parecia carregada pela mesma culpa que o esmagava todos os dias? Talvez porque ela não estivesse tentando fugir da dor, pensou. Talvez porque estivesse simplesmente ali. Miguel bateu as colheres mais forte e soltou outra gargalhada, olhando para Júlia com confiança absoluta. Felipe sentiu o coração apertar, percebendo que o filho estava criando vínculos enquanto ele se escondia. Aquilo doía. Doía mais do que qualquer reunião difícil, mais do que qualquer prejuízo financeiro. Doía porque mostrava que o tempo estava passando, mesmo enquanto ele tentava congelar tudo. Ele respirou fundo, sentindo o ar queimar no peito. Sabia que precisava dizer alguma coisa. Sabia que precisava agir. Mas ainda não tinha ideia de como. A única certeza era que aquela cena simples, vista primeiro por uma câmera escondida e agora com os próprios olhos, estava desmontando todas as defesas que ele tinha construído nos últimos meses. Felipe pigarreou sem perceber,
e o som seco do próprio corpo denunciando sua presença foi suficiente para mudar completamente o clima da cozinha. O barulho das panelas cessou quase imediatamente. Miguel virou o rosto em direção à porta, os olhos arregalados, como se tivesse sido pego fazendo algo errado. Júlia se levantou num pulo, atrapalhada, tropeçando nas próprias pernas enquanto arrancava as luvas amarelas das mãos com pressa. O sorriso desapareceu do rosto dela no mesmo instante, substituído por um constrangimento evidente. Ela começou a recolher as panelas do chão, falando rápido demais, como quem tenta se explicar antes mesmo de ser acusado. Disse que já tinha terminado toda a limpeza, que a casa estava em ordem, que só tinha parado porque Miguel estava chorando muito e ela não conseguiu ignorar. As palavras saíam atropeladas, e Felipe percebeu algo que o incomodou profundamente. Aquela mulher estava com medo. Medo real de perder o emprego, medo de ter ultrapassado um limite invisível, medo de estar errada por ter se importado. Miguel observava tudo em silêncio agora, as colheres largadas no chão, o corpo encolhido de leve, como se sentisse que algo bom estava prestes a acabar. Felipe sentiu um aperto imediato no peito ao reconhecer aquela expressão. Era a mesma que o filho fazia sempre que ele chegava em casa depois de um dia longo, quando o menino parecia não saber se podia se aproximar ou se devia se proteger. Felipe pediu que Júlia deixasse as panelas onde estavam. A voz saiu mais dura do que ele pretendia, carregada de tensão acumulada. Júlia congelou no lugar, segurando duas panelas no ar, os olhos arregalados. Por um segundo, Felipe teve certeza de que ela achava que seria demitida ali mesmo, sem chance de defesa. E aquela percepção o atingiu de forma desconfortável, porque não era isso que ele queria sentir. Ela começou a se justificar novamente, dizendo que precisava muito daquele emprego, que dependia daquele salário, que tinha feito tudo conforme o combinado. Enumerou mentalmente cada tarefa realizada, como se estivesse prestando contas de algo maior do que um simples dia de trabalho. Felipe ouviu tudo em silêncio, cruzando os braços, tentando entender por que aquela situação o deixava tão desorganizado por dentro. Quando finalmente falou, não perguntou sobre a limpeza. Perguntou por que ela estava deitada no chão brincando com o filho, quando não tinha sido contratada para aquilo. A pergunta saiu seca, quase fria, e Júlia piscou algumas vezes antes de responder, visivelmente confusa. Disse, com uma simplicidade que desarmava qualquer confronto, que Miguel estava no chão, então ela desceu para o chão também. Disse que criança não brinca direito quando o adulto fica em pé, olhando de cima. Que criança precisa sentir que alguém está junto, no mesmo nível. Ela mencionou a avó, contou rapidamente como aquela mulher sempre se abaixava para brincar com ela quando era pequena, e como aquilo a fazia se sentir importante, vista, amada. Falou sem perceber o impacto das próprias palavras. Para ela, aquilo era óbvio. Para Felipe, foi como levar um soco no estômago. Enquanto ouvia, Felipe sentiu algo se reorganizar dentro dele de forma dolorosa. Nunca tinha pensado em se abaixar até o chão para ficar no mesmo nível do filho. Nunca tinha considerado que talvez o problema não fosse falta de tempo, mas falta de coragem. Sempre havia uma desculpa pronta: trabalho demais, cansaço demais, dor demais. Agora, aquela justificativa parecia pequena. Mesmo assim, ele tentou manter a postura. Disse que ela não tinha sido contratada para brincar, que havia um contrato, horários, funções claras. Disse que pagava pelo tempo dela para limpar a casa, não para se deitar no chão. Enquanto falava, percebeu Miguel abaixar a cabeça lentamente, os ombros caindo, como se entendesse, mesmo sem compreender as palavras, que algo estava errado. Aquela imagem partiu o coração de Felipe de um jeito inesperado. Júlia respirou fundo antes de responder, e quando falou novamente, a voz saiu diferente. Não havia mais medo, apenas firmeza. Disse que sabia muito bem qual era o trabalho dela e que sempre o fazia direito. Mas disse também que Miguel era uma criança pequena, que precisava de mais do que uma casa limpa e horários organizados. Precisava de atenção, de carinho, de alguém que olhasse para ele e enxergasse um menino cheio de vida, não apenas uma criança digna de pena por estar em uma cadeira de rodas. Felipe sentiu a raiva subir, misturada com vergonha. Perguntou se ela estava dizendo que ele não cuidava bem do próprio filho, se estava o acusando de ser um pai ruim. A pergunta saiu carregada de defesa, como se ele estivesse se protegendo de algo que já sabia ser verdade. Júlia respondeu com calma, dizendo que ele estava sofrendo tanto que tinha se afastado do filho para não sentir dor. Disse que, tentando se proteger, acabará fazendo Miguel se sentir sozinho. Cada palavra parecia atravessar Felipe sem piedade. Ele tentou reagir,
Disse que ela não sabia nada sobre o que ele tinha passado, que não estava no acidente, que não tinha o direito de julgá-lo. Mas a voz saiu baixa, sem convicção. No fundo, ele sabia que Júlia enxergava coisas que ele vinha se recusando a ver há meses. Ela respondeu que não conhecia toda a história dele, mas conhecia a rotina da casa. Sabia que Miguel chorava quando ele saía de manhã. Sabia dos pesadelos, das madrugadas silenciosas, do medo constante de ser abandonado. Sabia por que ficava ali. Por que escutava. Por que não ia embora assim que o horário acabava. Por que se importava. Felipe sentiu algo quebrar de vez dentro do peito. Aquele confronto não era apenas com Júlia. Era consigo mesmo. Era com tudo que ele vinha evitando enfrentar desde o dia do acidente. E, naquele instante, ele percebeu que já não tinha mais controle algum sobre aquela situação. Felipe sentiu a garganta secar enquanto permanecia em silêncio por alguns segundos longos demais. O som distante da cidade parecia ter desaparecido, e tudo o que existia naquele momento era a cozinha, o filho encolhido no chão e a mulher à sua frente dizendo verdades que ele vinha evitando há meses. Ele passou a mão pelo rosto, respirando fundo, tentando recuperar o controle que sempre tivera sobre tudo na vida. Mas aquela não era uma negociação, nem uma reunião, nem um contrato que pudesse ser ajustado com números. Foi então que ele falou algo que não tinha planejado dizer. Confessou que havia câmeras escondidas pela casa. Disse isso de uma vez, sem rodeios, como se arrancasse um curativo antigo. Explicou que estavam nos relógios, nas tomadas, em pequenos detalhes quase invisíveis. Gravavam tudo, o dia inteiro. Disse que assistia às imagens quando estava no trabalho, quando estava longe, quando precisava ter certeza de que Miguel estava seguro. No instante em que as palavras saíram da boca dele, Felipe percebeu o erro. Júlia deu um passo para trás, como se tivesse levado um empurrão invisível. Os olhos castanhos se arregalaram, primeiro em surpresa, depois em incredulidade, e logo em seguida em algo que misturava indignação e traição. O rosto dela ficou vermelho, e a respiração se acelerou de forma visível. Ela perguntou se ele tinha ficado vigiando tudo o que ela fazia, se ele a observava como se fosse uma criminosa. A voz saiu mais alta, mais firme, carregada de mágoa. Felipe tentou se explicar, dizendo que precisava proteger o filho, que já tinha tido problemas antes, que não podia correr riscos. Mas, enquanto falava, percebia o quanto aquilo soava invasivo, controlador, errado. Júlia não gritou. Não perdeu a compostura. Apenas perguntou, com uma calma cortante, se ele tinha visto algo ruim nas gravações. Se tinha visto ela maltratar Miguel, ignorar o choro dele, deixá-lo sozinho em perigo. Perguntou se tinha visto algo além de cuidado, atenção e carinho. Felipe não respondeu. O silêncio foi a resposta mais dura que ele poderia dar. Dentro dele, a culpa crescia como um peso impossível de ignorar. Ele tinha visto tudo. Tinha visto Júlia cantar para o filho quando ninguém estava olhando. Tinha visto ela segurar a mão dele nas madrugadas de choro. Tinha visto Miguel sorrir de um jeito que ele próprio não conseguia provocar. E agora estava ali, usando o contrato e o dinheiro como escudo para não admitir o que realmente o incomodava. Ele disse que tinha visto coisas que não faziam parte do trabalho dela. Que tinha visto brincadeiras quando deveria haver limpeza, canções quando deveria haver silêncio. Enquanto falava, percebeu o quão pequeno aquilo soava. Percebeu que não estava bravo com Júlia. Estava bravo consigo mesmo por não conseguir fazer o mesmo. Foi então que Júlia pegou a bolsa, com um gesto decidido, e disse que ele podia demiti-la. Disse que não pediria desculpas por tratar uma criança como um ser humano que merecia amor. Disse que não se arrependeria de ter feito Miguel sorrir quando ninguém mais fazia. Cada palavra era carregada de verdade, e cada passo em direção à saída fazia o pânico crescer dentro de Felipe. Ele sentiu o desespero tomar conta ao perceber que ela realmente iria embora. Que, se isso acontecesse, Miguel perderia a única pessoa que tinha conseguido atravessar aquela barreira invisível criada pelo trauma. Antes que ela alcançasse a porta, Felipe pediu que esperasse. A voz saiu quebrada, muito diferente do tom firme que ele costumava usar. Júlia parou, ainda de costas, e perguntou para quê. Perguntou se era para ouvir de novo que amar uma criança era errado, que cuidar além do contrato era um problema. Felipe sentiu as defesas caírem uma a uma. Confessou que tinha sido injusto. Que tinha sido invasivo. Que não sabia mais como ser pai depois de tudo que tinha acontecido. Disse que estava perdido, cansado, com medo de sentir. As lágrimas vieram sem aviso, e ele não tentou segurar. Pela primeira vez, não se importou em parecer fraco.
Júlia ficou em silêncio por alguns instantes, observando aquele homem poderoso desmoronar ali, no meio da cozinha. Lentamente, soltou a bolsa no chão e se aproximou. Colocou a mão no braço dele com cuidado, como quem se aproxima de alguém ferido. Ela disse que ele precisava de ajuda, que precisava falar com alguém sobre aquela dor antes que ela destruísse tudo que ainda restava. Felipe balançou a cabeça em negação, repetindo velhas crenças sobre força e fraqueza. Mas, no fundo, sabia que nada tinha melhorado sozinho em 6 meses. Sabia que o tempo, sem enfrentamento, não curava nada. Quando Júlia disse que Miguel não podia esperar mais, Felipe olhou para o filho sentado no chão, observando os dois adultos com olhos grandes e confusos. Naquele olhar havia medo, expectativa e uma tristeza que não deveria existir em alguém tão pequeno. E foi ali que Felipe percebeu que estava diante de uma escolha que não poderia mais adiar. Felipe ficou olhando para Miguel por um tempo que pareceu longo demais. O menino tinha puxado as perninhas para perto do corpo e abraçava os próprios joelhos, como se estivesse tentando se proteger de algo que não sabia nomear. Aquele gesto simples atravessou Felipe de um jeito brutal. Pela primeira vez, ele entendeu que o maior perigo para o filho não estava fora daquela casa, nem nas pessoas que ele tentava vigiar pelas câmeras. Estava dentro dele. No medo constante, na ausência disfarçada de responsabilidade, no silêncio prolongado. Ele passou a mão pelos cabelos, sentindo o corpo inteiro pesado, como se cada decisão errada dos últimos meses estivesse pressionando seus ombros ao mesmo tempo. Disse, quase num sussurro, que tinha medo. Medo de se aproximar do filho e perder de novo. Medo de amar com a mesma intensidade de antes e ver tudo ser arrancado de uma vez. Confessou que, desde a morte da esposa, vivia esperando a próxima tragédia, como se a vida tivesse se tornado uma ameaça constante. Júlia ouviu em silêncio. Não interrompeu. Não tentou corrigir. Apenas ficou ali, presente, algo que Felipe vinha evitando fazer havia muito tempo. Quando ela falou, disse que o medo dele fazia sentido, mas que se afastar não protegia ninguém. Disse que Miguel não precisava de um pai perfeito, precisava de um pai ali. Agora. Disse que a ausência também machucava, mesmo quando vinha disfarçada de cuidado. Felipe sentiu o peito apertar com força quando percebeu que o filho observava cada movimento deles, cada palavra dita. Miguel não entendia tudo, mas sentia tudo. Sentia quando o pai chegava e se fechava. Sentia quando ele saía cedo demais. Sentia quando a casa ficava grande demais e vazia demais. E aquilo doía mais do que qualquer limitação física. A tensão no ambiente era quase palpável. Júlia ainda estava ali, mas Felipe sabia que a qualquer segundo ela poderia ir embora se ele não dissesse algo diferente, se não fizesse algo diferente. A ideia de perder aquela presença, aquela ponte entre ele e o filho, fez o desespero crescer. Ele percebeu que estava diante de uma ruptura definitiva. Ou continuava escondido atrás do trabalho e do controle, ou dava um passo que nunca tinha dado antes. Foi então que Júlia apontou para o chão, para as panelas ainda espalhadas, para as colheres de pau esquecidas ali no meio da cozinha. Disse que não havia fórmula, nem discurso bonito. Que recomeçar podia ser simples. Que, às vezes, tudo começava quando um adulto tinha coragem de se abaixar até o nível de uma criança e ficar ali, mesmo com medo. Felipe sentiu o coração disparar. A ideia parecia ridícula. Infantil. Pequena demais para alguém como ele. Mas, ao mesmo tempo, era assustadora justamente por isso. Porque exigia presença real, sem defesas. Exigia que ele olhasse para o filho sem o filtro da culpa e da memória do acidente. Exigia que ele tentasse. Ele respirou fundo, sentindo as mãos tremerem levemente. Olhou para Miguel, que agora o encarava com uma mistura de esperança e receio, como quem já tinha aprendido a não criar expectativas grandes demais. Felipe se ajoelhou devagar, sentindo o frio do piso atravessar o tecido da calça. Cada centímetro daquela descida parecia uma rendição silenciosa. Sentado no chão, cara a cara com o filho, Felipe percebeu o quanto aquela posição mudava tudo. Não havia mais distância. Não havia mais superioridade. Só dois seres humanos tentando se encontrar no meio de tanta dor. Ele pegou uma das colheres de pau do chão, hesitou por um instante, e então bateu levemente na panela à sua frente. O som metálico ecoou pela cozinha. Miguel abriu um sorrisinho tímido, quase desconfiado, como se estivesse testando se aquilo era real. Felipe bateu de novo, um pouco mais forte. E, naquele instante, algo começou a se quebrar e se reconstruir ao mesmo tempo dentro dele. A tarde avançou sem pressa, como se o tempo tivesse decidido desacelerar junto com eles.
O sol começou a baixar, lançando uma luz mais quente pela janela da cozinha, e Felipe só percebeu o cansaço no corpo quando Miguel bocejou e encostou a cabeça em seu ombro, buscando apoio com um gesto automático de confiança. Aquilo aconteceu de forma tão natural que quase passou despercebido, mas para Felipe foi como um sinal silencioso de que algo tinha mudado de verdade. Júlia se levantou devagar, recolheu as panelas e colocou tudo de lado, sem a pressa nervosa de antes. Disse que precisava preparar o jantar, perguntou se Miguel costumava comer melhor naquele horário. Felipe respondeu que não sabia ao certo. Percebeu, com um desconforto honesto, que havia deixado muitos detalhes da rotina do filho nas mãos de outras pessoas. Júlia não comentou nada, apenas começou a organizar a cozinha com movimentos calmos, como se entendesse que aquela consciência recém-desperta já era pesada o suficiente. Felipe levou Miguel até a cadeira de rodas e o acomodou com cuidado, observando cada gesto de Júlia enquanto ela ajustava o cinto e ajeitava as perninhas do menino com delicadeza. Havia segurança nos movimentos dela, mas também respeito. Nada era feito às pressas, nada parecia automático. Miguel aceitou tudo com tranquilidade, sem o olhar tenso de antes, como se confiasse que não seria deixado de lado de novo. Enquanto o cheiro da comida começava a se espalhar pela casa, Felipe puxou uma cadeira e se sentou perto do filho. Pela primeira vez em meses, não sentiu a urgência de olhar o relógio ou o celular. Ficou ali, conversando de forma simples, perguntando sobre coisas pequenas, ouvindo respostas curtas, mas cheias de intenção. Miguel parecia testar aquela presença, lançando olhares rápidos, como quem confirma se aquilo não era apenas um momento passageiro. Depois do jantar, Felipe se ofereceu para ajudar a arrumar a mesa e lavar a louça. Júlia aceitou sem estranheza, como se aquilo fosse natural, e os dois dividiram o espaço em silêncio confortável. Miguel observava tudo da cadeira, batendo palminhas de vez em quando, satisfeito por ver os adultos juntos, ocupando o mesmo lugar. A casa já não parecia tão grande, nem tão vazia. Mais tarde, no quarto de Miguel, Júlia trouxe alguns livros infantis e se sentou na cama. Felipe ficou à porta por um instante, inseguro, mas quando Miguel estendeu o livro em sua direção e pediu que ele lesse, algo dentro dele se firmou. A voz saiu estranha no começo, falhou em algumas palavras, mas aos poucos encontrou o ritmo. Miguel se aconchegou mais perto, ouvindo atento, e Felipe percebeu que aquele gesto simples era mais poderoso do que qualquer promessa grandiosa que pudesse fazer. Quando Miguel adormeceu, segurando a mão do pai, Felipe ficou ali por alguns minutos, observando a respiração tranquila do filho. Sentiu o cansaço emocional se misturar com uma sensação nova, quase esquecida, de pertencimento. Ao sair do quarto, encontrou Júlia no corredor. Agradeceu em voz baixa, sem saber exatamente como expressar tudo o que sentia. Ela respondeu apenas que aquilo tinha sido um começo, e que recomeçar era um processo, não um instante isolado. Nos dias que se seguiram, pequenas mudanças começaram a acontecer. Felipe passou a sair um pouco mais tarde para o trabalho, para tomar café com Miguel. Voltava para casa mais cedo sempre que podia. Não porque alguém cobrava, mas porque queria estar ali. Júlia continuava cuidando da casa e do menino, mas agora havia algo diferente no ar. Uma parceria silenciosa, construída com respeito e atenção. Felipe também tomou uma decisão que vinha evitando havia meses. Marcou uma consulta com um terapeuta especializado em luto. Não foi fácil admitir que precisava de ajuda, mas entendeu que não dava mais para carregar tudo sozinho. As sessões foram difíceis no início, repletas de silêncio e lembranças dolorosas, mas, aos poucos, começaram a abrir espaço para algo novo. Um entendimento mais gentil sobre a própria dor. Miguel parecia perceber cada mudança. Chorava menos quando o pai saía, sorria mais quando ele chegava. Começou a se mostrar mais curioso, mais ativo dentro das próprias limitações. Cada pequena conquista era celebrada como uma vitória silenciosa. Felipe entendeu que transformação real não vinha em explosões dramáticas, mas em escolhas repetidas, feitas todos os dias. A casa, que antes parecia um lugar de passagem, começou a se transformar em lar novamente. E, mesmo sabendo que ainda havia um caminho longo pela frente, Felipe sentia, pela primeira vez desde o acidente, que estava seguindo na direção certa. Os meses passaram de forma quase imperceptível, mas as mudanças se acumulavam em silêncio, construindo algo sólido onde antes só havia medo. Felipe já não precisava se forçar a estar presente. A presença tinha se tornado parte natural da rotina. Ele reorganizou compromissos, delegou decisões, recusou reuniões que antes considerava inadiáveis. Pela primeira vez,
o trabalho deixou de ser um esconderijo e passou a ser apenas uma parte da vida, não o centro dela. Miguel respondia a cada pequeno gesto. Começou a dormir melhor, acordava menos assustado durante a noite. Quando tinha pesadelos, chamava pelo pai, e Felipe ia, sem hesitar. Sentava ao lado da cama, segurava a mão pequena até a respiração se acalmar. Aqueles momentos, antes evitados, passaram a ser os mais importantes do dia. Felipe percebeu que estar ali não apagava a dor do passado, mas a tornava suportável. Júlia continuava sendo uma presença firme e tranquila. Incentivava Miguel a tentar coisas novas, respeitando seus limites, sem pressa nem pena excessiva. Mostrava a Felipe, com gestos simples, que cuidar não era carregar no colo o tempo todo, mas apoiar quando necessário e soltar quando possível. Aos poucos, Felipe foi aprendendo a confiar mais no filho, e também em si mesmo. As consultas médicas e sessões de fisioterapia passaram a ser momentos compartilhados. Felipe fazia perguntas, se interessava, participava. Pela primeira vez, ouviu dos profissionais que o progresso de Miguel estava acontecendo não apenas por causa dos exercícios, mas porque o menino se sentia seguro, amado, estimulado. Aquilo trouxe esperança, mas também responsabilidade. Felipe entendeu que não podia voltar atrás. Certa tarde, ao chegar mais cedo em casa, Felipe encontrou Júlia e Miguel no jardim. O menino estava na cadeira de rodas, jogando uma bola colorida para ela, rindo cada vez que errava o arremesso. Quando viu o pai, Miguel abriu um sorriso largo e pediu que ele participasse. Felipe largou o paletó no banco e se sentou no chão, sem pensar duas vezes. Jogaram juntos até o sol começar a se pôr, conversando sobre coisas simples, como planos para o fim de semana e comidas favoritas. Naquela noite, depois de colocar Miguel para dormir, Felipe sentou na sala com Júlia e contou que a terapia estava ajudando. Falou sobre como estava aprendendo a lidar com o luto sem fugir dele. Disse que reconhecia o papel dela em tudo aquilo, não como alguém que tinha salvado milagrosamente a situação, mas como alguém que tinha mostrado o caminho de volta quando ele estava perdido demais para enxergar. Júlia ouviu com humildade, dizendo que apenas tinha feito o que qualquer pessoa faria se tivesse coragem de se importar. Felipe discordou em silêncio, sabendo que coragem não era algo tão comum quanto parecia. Nos dias seguintes, a rotina se fortaleceu ainda mais. Miguel passou a tentar pequenos movimentos com as pernas durante a fisioterapia. Nada extraordinário, nada garantido, mas cada tentativa era celebrada com cuidado, sem pressão. Felipe aprendeu a ter esperança sem se agarrar a promessas. Aprendeu a viver o presente com o filho, sem projetar tragédias futuras. A dor ainda existia, mas já não comandava tudo. Havia espaço para risadas, para cansaço bom, para dias comuns. E Felipe entendeu que aquela transformação não tinha sido um evento isolado, mas uma escolha contínua de ficar, mesmo quando ir embora parecia mais fácil. O tempo continuou seguindo em frente, como sempre faz, mas agora Felipe já não sentia que estava sendo arrastado por ele. Um ano se passou desde aquela tarde na cozinha, e a casa que antes parecia grande demais e silenciosa demais tinha se transformado em um lugar vivo. Não porque a dor tivesse desaparecido, mas porque ela já não ocupava todos os espaços. Havia risadas espalhadas pelos corredores, músicas tocando pela manhã, conversas simples que enchiam o dia de sentido. Miguel cresceu mais confiante. Ainda usava a cadeira de rodas, ainda enfrentava limitações, mas já não carregava aquele olhar assustado que Felipe tinha aprendido a reconhecer com tanta culpa. Ele falava mais, ria mais, perguntava mais. Principalmente, confiava. Confiava que o pai estaria ali quando chamasse. Confiava que não seria deixado sozinho. Confiava que a vida, mesmo diferente, podia ser boa. Felipe também mudou de um jeito que nunca imaginou ser possível. Aprendeu a falar sobre Patrícia sem desmoronar. Contava histórias sobre ela para Miguel, mantinha a memória viva sem deixar que o passado engolisse o presente. Aprendeu a aceitar ajuda, a continuar a terapia, a reconhecer os próprios limites sem vergonha. Descobriu que força não era aguentar tudo em silêncio, mas ter coragem de ficar quando o medo mandava fugir. Júlia passou a fazer parte da família de forma tão natural que ninguém mais questionava. Miguel a chamava de tia, e Felipe sabia que aquela mulher tinha entrado na vida deles no momento exato em que tudo parecia prestes a desmoronar de vez. Não como um milagre, mas como alguém disposto a se abaixar até o chão para enxergar uma criança no nível em que ela precisava ser vista. Alguns anos depois, Miguel conseguiu dar os primeiros passos com a ajuda de aparelhos e muita fisioterapia. Não foi um momento cinematográfico, não houve aplausos ou promessas grandiosas.
Houve lágrimas silenciosas, abraços apertados e uma gratidão profunda por tudo que tinha sido construído dia após dia. Felipe entendeu que aquela conquista não era apenas física. Era o resultado de presença, paciência e amor vivido sem medo. Certa tarde, já mais velho, Miguel jogava bola no jardim com dificuldade, mas com determinação. Felipe observava de longe, sentado no banco, sentindo uma paz que não conhecia antes. Júlia sentou ao lado dele, e os dois ficaram ali em silêncio por um tempo, assistindo aquele menino que um dia esteve tão perto de se perder emocionalmente e viver a própria vida com alegria. Felipe lembrou da imagem que tinha visto pela primeira vez através de uma câmera escondida. A faxineira no chão, as panelas espalhadas, o riso do filho. Percebeu que tudo tinha começado ali, não com grandes decisões, mas com um gesto simples de presença. Com alguém que escolheu ficar quando seria mais fácil apenas cumprir um contrato e ir embora. Ele entendeu, enfim, que amor não é sobre controlar tudo para evitar a dor. É sobre estar ali, mesmo sabendo que a dor pode voltar. É sobre se abaixar até o chão quando necessário. É sobre escolher ficar. Se essa história encontrou você em um momento sensível da sua vida, compartilha nos comentários o que sentiu ao ouvir cada parte dela. Talvez alguém que você conhece precise escutar isso agora. E se quiser continuar acompanhando histórias que falam sobre dor, cura e recomeços reais, segue o canal e fica por aqui.